Bom dia, meu irmão, minha irmã, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Espero que o irmão e a irmã estejam muito bem e que este dia possa ser um dia de bênção e de paz para você e para a sua família. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Hoje nós estaremos mais uma vez tratando da nossa lição, a lição de número 8 da nossa revista, né, que fala sobre a vida de Paulo, não é isso? Aqui. Então, eu quero hoje te convidar a fazer a leitura comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 18 ao 19. E diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Muito bem, meus irmãos. Nesse dia, nosso objetivo, então, é entender um pouco mais sobre Cristo, presente de Deus para o mundo. Você acredita nisso? Pois é, eu também acredito que Deus mandou Jesus Cristo como presente para o mundo. Irmãos, na época do Oriente Médio, dar presente, um rei dar um presente a outro rei era coisa natural. Isso acontecia exatamente como uma forma de reconhecimento, né, de um rei para com o outro. Até mesmo para brandar, né, alguns problemas, às vezes trazer esse rei para mais próximo, né, do reinado, né, fazer com que essa monarquia conseguisse conviver em paz. Então, o presente era uma forma muito comum nessa época. Os reis trocavam muitos presentes. E isso era algo natural. Muito bem, a partir disso, a partir deste pensamento, nós vamos entrar no contexto bíblico para entender de que forma Cristo é o nosso maior presente. Cristo foi o maior presente que nós já recebemos nas nossas vidas. Foi aquele presente que veio dos céus. É isso mesmo, né? Presente que veio dos céus. O texto que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 5, 18 e 19, traz exatamente esta conotação, ou seja, através de Cristo fomos reconciliados com Deus. Através de Cristo fomos novamente aproximados com Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Muito bem, então, tendo em vista essa explicação, o que seria, então, propiciação? Exatamente. Propiciação, que é uma palavra que Paulo utilizou aqui, mas foi a única vez, mas nós vamos encontrar muito isso no Velho Testamento. Propiciação vem de ser propício, né? De você poder ser favorável ao outro. E a nossa lição ela trata exatamente sobre essa questão. Ou seja, é exatamente o contexto em que, em Romanos 3, 25, Paulo fala sobre essa propiciação, Cristo sendo favorável, né? Deus sendo favorável. E é interessante a gente observar, né, que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Cristo. Isso mesmo, ao enviar o seu Filho para nos resgatar. Se nós voltarmos um pouquinho na história, os irmãos sabem, e os amigos, que lá em Gênesis o homem foi separado, distanciado de Deus. E através do seu pecado, através do pecado cometido, né, o pecado original, em que ele desobedece a Deus, né, e come lá do fruto, então, esse distanciamento fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus. Porque é isso que o pecado faz. O pecado faz com que o homem seja inimigo de Deus. Porque o pecado não convive com Deus. Então, é importante a gente entender esse ponto também.
Uma outra coisa importante aqui é que, através dessa inimizade criada pelo homem para com Deus, Deus, então, busca, ao longo da história, né, sempre trazer o homem de volta, sempre fazer com que esse ser humano, essa pessoa criada por ele, possa retornar ao primeiro amor, possa retornar para Deus. E Deus constrói toda uma história, desde o Velho Testamento até chegar a Cristo, né? Deus constrói uma história, Deus constrói caminhos, Deus levanta pessoas para que o homem possa, então, se redimir dos seus pecados, pedir perdão a Ele, reconhecer o seu erro e voltar para Deus novamente. E Cristo, então, é essa obra máxima que nós vamos ver aqui. Cristo é o maior presente que Deus deu a todos nós. Através de Cristo, nós nos tornamos propícios, podemos, então, nos aproximarmos de Deus novamente. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este mundo. Isso mesmo. Deus ofereceu Cristo para que o mundo pudesse ter paz novamente e para que houvesse paz entre Deus e o mundo. Então, esse é o grande presente. E é interessante, às vezes, que, essa questão da iniciativa. Quem tomou iniciativa? Deus. Deus que tomou iniciativa em fazer com que o homem se voltasse novamente para Ele. Foi Deus que tomou iniciativa em nos presentear. Às vezes nós temos aí, alguns que acham que isso parece um suborno, como se você tivesse dado um presente para receber alguma coisa em troca. Mas não foi, porque, na verdade, quem deu o presente foi Deus, não fomos nós. Então, não somos nós que estamos oferecendo alguma coisa. É Deus que está oferecendo para nós voltarmos para Ele. Então, Deus ofereceu a Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este mundo. E essa iniciativa de Deus faz com que nos lembremos lá de João 3,27, que diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Pois é. Então, todo esse movimento de propiciação, todo esse movimento de ser favorável, parte de Deus para com o homem. Então, o que eu queria muito era exatamente que você e eu, a gente pudesse hoje trocar essa experiência aqui. Quanto é bacana saber que Deus, o que Deus fez por nós, saber que Deus é o nosso Salvador, é o nosso guia, saber que Deus enviou Jesus para nos reaproximarmos. Uma outra coisa que também a revista traz para nós é essa questão, que é uma questão chamada a ira e a misericórdia de Deus. Olha, irmãos, algumas pessoas confundem: você está irado, você é um cristão, como assim? Irar-se não é pecado. Paulo já fala: irai-vos, mas não pequeis. A ira, irmãos, é indignação. Você pode ficar indignado com um monte de coisa que você vê acontecendo no mundo. Você pode ficar indignado. Faz parte da essência do ser humano. Então, eu queria que você entendesse como é que isso funciona na relação com Deus. Então, nós vamos ver exatamente esse contexto aí, muitas das vezes, sendo expresso. Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus, porque mais do que tudo, é a gente poder ler a palavra, e é muito importante lermos a palavra para que a gente não se perca naquilo que precisamos fazer. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, é importante a gente saber, o que significa isso. Significa, meu querido, que quando nós encontramos a condenação do mundo por Deus, mostrando porque o homem precisa da justiça, O homem é condenado porque a verdade lhe foi dada e porque ele, por suas ações, o rejeitou.
Então, o que eu quero muito que você entenda neste dia é isso. Entenda, comece a entender essa relação entre Deus e o homem. A relação em que Deus se aproxima do homem para fazer com que esse homem seja salvo por ele. Isso nós não podemos perder jamais. Exatamente por isso que essa relação de entendimento, né, ela precisa estar clara. Então, quando a gente fala das questões de ira, né, aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 6, diz também assim sobre a questão da ira. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, perceba que nós temos a ira de Deus aí. Exatamente por causa de quê? Por causa do pecado. Vai entendendo o presente de Deus, hein? Vai entendendo. Então, essa questão do irar-se do ser humano é natural, normal para ele, né? Deus também se ira. Agora, como é que funciona essa questão, então, quando a gente fala entre ira e propiciação, entre ira e presente de Deus, né? Porque, na verdade, o que acontece nessa relação é algo bem legal. Não há um descontrole de Deus para conosco. Não há um descontrole. A ira de Deus faz parte do caráter moral dele. A indignação, a nossa indignação, também deve fazer parte do nosso caráter. Quando você fica indignado com determinados comportamentos, seja ele por corrupção, por maltratos, né, por qualquer relação que você encontre dentro desse mundo e que isso te deixa frustrado, indignado, faz parte do seu caráter, faz parte da sua relação entre você, personalidade e mundo. Então, não fique achando que você não deve ficar chateado ou indignado com alguma coisa. E quando ficar, eu estou pecando. Não, você não está pecando em ficar indignado, e ficar frustrado, chateado, magoado, ou até mesmo ficar irado. Não é, o grande problema não é a ira ou a indignação, é o que você vai fazer com ela. Tá? Toma cuidado com isso. É o que você vai fazer. Então, a questão aí é uma questão que a gente tem que estar muito atento. Não há um descontrole. Tá? A gente está falando de moralidade, de ética. Deus se ira porque ele não aceita o pecado. Ele não aceita esse modelo que fora criado pelo inimigo para dominar o homem. E não aceita o homem que comete tais pecados. Então, é importante você saber dessa relação. Tá? Então, a ira de Deus, ela acontece. E ela acontece sobre as pessoas que pecam. Então, vamos continuar aqui com o presente, que foi o presente dado por Deus a todos nós. Como a gente resolve, então, a ira de Deus? Né? Como é que a gente resolve isso? Pois é. Salmos, capítulo 78, né? Salmo 78, versos 38, diz assim, meus irmãos. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Está vendo? Então, a ira, você não remove ela, você desvia, você tira da direção daquela pessoa. Então, o que Deus faz é exatamente isso. Deus para de dar atenção àqueles nossos erros, uma vez que nós mudamos o nosso comportamento, uma vez que nós mudamos a nossa forma de ser. E Deus, então, muda essa relação também conosco. Então, eu quero muito que você entenda exatamente esse jogo aqui, né? Porque Deus, nessa relação, ele nos ama. E uma vez que eu aceitei a Cristo, uma vez que eu sou agora o seu filho, a sua ira para comigo, ela foi desviada. Por isso que ele não nos destrói, né? E a partir daí, então, o que acontece? Para que um pecado possa ser destruído, tem que haver morte. Exatamente, meus irmãos. Tá? Então, o pecado, para ser aniquilado, somente pela morte. Então, sabe aquela ideia que uma vez nós fomos salvos, e o batismo,
eu morro para o mundo e renasço, né? Pois é, exatamente nessa relação entre o novo homem. Então, a necessidade de Cristo morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, começa aí o grande presente de Deus para conosco. Porque Deus entrega Jesus Cristo como presente, como expiação para os nossos pecados. Os irmãos sabem lá no Velho Testamento em que as famílias elas iam anualmente, né, ao templo para fazer expiação pelos seus pecados. Então, elas levavam um cordeiro imaculado, né, aquele cordeiro limpo, novo, sem falhas, enfim. E ela entregava isso ao sacerdote, esse cordeiro ele era sacrificado ali, né, queimado, e aí o perdão, né, daquela família estava, então, entregue. E isso durava um ano, né? Um ano. No ano seguinte, teria que retornar lá. Pois é, irmãos. E aí, quando a gente olha essa relação agora de Cristo, né, para conosco, a gente vai perceber exatamente o que aconteceu. Cristo foi o Cordeiro Imaculado. Ele, então, pagou o preço lá na cruz. E esse pagamento, né, lá na cruz, ou seja, essa relação, né, do que aconteceu lá, ela não é mais uma relação como aconteceu no passado. Né? A gente vai vendo nitidamente que essa relação de Cristo para conosco, ou seja, a morte de Cristo na cruz, não dura mais um ano. Dura o quê? A eternidade. Então, Deus entrega Jesus Cristo como o seu cordeiro, como o cordeiro imaculado pelos nossos pecados, como propiciação, como presente para todos nós. Né? Então, nós vamos perceber nitidamente essa relação. Né? Eu estou falando isso porque a gente vai encontrar que existiu o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Tabernáculo. Né? Às vezes as palavras não saem. Né? Vamos ler aqui em Êxodo 33, né? Só para os irmãos terem uma ideia do que a gente está falando. Êxodo 33, do verso 7 ao verso 11. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da consagração. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda, né, da consagração, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Irmãos, tabernáculo era o templo móvel. Tá? Lembra disso. Tabernáculo era uma espécie de templo móvel que se locomovia para onde houvesse necessidade. Nessa época, ele estava lá no deserto, porque Moisés estava lá, né, fazendo a travessia do povo. Então, Deus estava ali. Os irmãos ouviram lendo a questão da nuvem, né, que descia. Deus se fazia presente ali. E naquele lugar, o povo, então, tinha total condição de ver a presença de Deus, total condição ali de pedir perdão pelos seus pecados, né, onde o nome de Deus era exaltado também. Então, a gente via nitidamente ali, e lá tinha a arca, né? E a gente vai vendo esse contexto da arca, logo lá na frente, né? A gente vai vendo esse contexto da arca, e sobre essa arca as pessoas, então, faziam ali os seus sacrifícios. Né? Êxodo 25, 17 a 22. Ó. Êxodo 25, 17 a 22. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá.
Êxodo 25, 17 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Farás também um propiciatório. Lembra do presente que a gente falou? De ouro puro, de 2 côvados e meio será o comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas para uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca dos testemunhos. Falarei contigo e acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Está vendo? Então percebam que as pessoas tinham essa oportunidade ali, fazer a expiação, né? Tudo isso acontecia uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz, isso acaba. E aí, Jesus é o grande presente. Jesus se fez, né, presente por nós. E essa é a questão, né, a propiciação, ou seja, a entrega de Deus para conosco. Então, a questão, irmãos, é a gente entender exatamente isso que Paulo fala. Jesus é para todos. E ele é um presente para todos, para a humanidade, não só para um grupo específico de pessoas. E essa propiciação livrava as pessoas de seus pecados. Isso lá no Velho Testamento demorava 1 ano, como eu disse. Com Cristo, há de eterno. Não tem mais a ideia de você ter que ficar fazendo isso. Às vezes a gente vê pessoas se sacrificando, subindo escada de joelho, dando chicotada em si mesmo, né, para pagar as suas penitências. Não tem essa necessidade. Não há mais isso na Bíblia. Então, é importante saber. E nós já estudamos aqui também uma outra coisa. Quando Jesus Cristo veio para nos salvar, veio nos entregar a salvação. E exatamente, não só essa reaproximação, não só o homem retornar para Deus, mas ele também veio nos entregar a salvação. Esse movimento que nós encontramos da propiciação, das pessoas se aproximarem com Deus no Velho Testamento, das pessoas irem lá pedir perdão pelos seus pecados, era algo que Paulo já pregou em outros momentos, nós já falamos aqui. Mostrava para o povo que eles somente tinham pecados e que seus pecados eram perdoados, mas não levavam eles aos céus. Quando Jesus veio, tudo mudou. Jesus foi o maior presente que nós já recebemos. Nós não precisamos mais desse tipo de sacrifício, né, de penitências, e não só descobrimos os nossos pecados, mas também nos trouxe a salvação, coisa que não tinha lá no Velho Testamento, coisa que você não encontrava antes de Jesus Cristo, coisa que a igreja, né, pregava somente apontar os pecados das pessoas, mas não levava elas para o céu. E nós passamos a ver isso aqui, essa mudança de comportamento, né? Essa mudança enfim, de relação entre o homem e Deus. Bacana demais isso, né, meu irmão? Muito bom, né? Deus é maravilhoso, né? Pois é, meu irmão. Então, nós vamos ver exatamente esse grande presente aí que Deus trouxe para nós. E aí, a partir daí, nós vemos a obra de Cristo. A obra de Cristo faz com que mostre essa relação entre Deus e Filho sendo entregue à humanidade pelos seus pecados. E aí nós vamos ver exatamente a parábola lá em Lucas 13. Nós temos um texto bem interessante, que Lucas 18, versículo 13, irmãos, perdão. Lucas 18, versículo 13, diz o seguinte: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Só que antes, a gente também tem, né, um fariseu. E o fariseu diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha a relação entre as duas pessoas. Você tinha um fariseu que entendia que não havia erro nele, pecado algum, porque ele fazia tudo que ele entendia ser correto, né? E ele achava que por isso ele não precisava de mais nada. Por outro lado, nós temos um publicano que entende que precisa muito de Deus, precisa muito da salvação. Irmãos, você já encontrou pessoas assim, como esse fariseu? Pessoas que acham que não precisam da salvação de Deus porque acham que já faz o suficiente? Pois é, essas pessoas existem. E nós vamos encontrar exatamente a grande missão de Cristo. Cristo veio exatamente primeiro para fazer-nos reconhecer dos nossos erros, dos nossos pecados. Ah, mas eu não fumo, não bebo, né? Não tenho pecado. Tem pecado. E é importante você lembrar disso. É importante saber que a humanidade tem pecado, por isso que Jesus Cristo veio. Uma outra coisa é o fato de que ele é o grande presente de Deus para nós, para que a gente possa reconhecê-lo como Salvador, a gente precisa reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos nos tornarmos dependentes de Deus. Senão a gente não segue em frente, senão a gente não precisa de nada, de igreja, de Cristo, de nada. É o que muitas pessoas estão por aí achando e pensando e até fazendo. Não fazendo nada, né? Não se preocupando com sua vida e gastando a sua juventude com muitas coisas erradas. Então, Jesus Cristo veio exatamente para mudar essa relação e para fazer com que essa pessoa possa mudar os seus caminhos. Mas, para isso, ela precisa aceitar, ela precisa reconhecer. Nós somos emissários, né? Nós levamos a mensagem, mas a escolha é da pessoa. Ela é que tem que entender que esse é o caminho certo para ela, é o caminho que ela precisa seguir. E a obra de Cristo vem exatamente a esse encontro, né? Fazer com que ele seja a propiciação, né? O Cordeiro Imaculado, que ele seja o presente de Deus para nós, para que daí então a gente possa seguir em frente e aceitando, mudando a nossa vida. Então, Paulo mostra isso exatamente como propiciação. E aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 25, nós vamos ver isso, né? Ele falando sobre essa propiciação. E ele diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Está vendo? Então, essa mudança, Jesus Cristo sendo essa propiciação, ele trazendo para nós a sua salvação, isso muda totalmente a relação entre o homem e Deus. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje também. Fazer com que a gente entenda o quanto é importante saber que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intermediador junto com Deus. Porque ele foi o grande presente que Deus nos deu para todos nós, para a humanidade. Então, a morte de Cristo na cruz foi o nosso grande propício, foi o nosso momento favorável para que a gente pudesse, então, aceitar a Cristo. Jesus foi o nosso grande presente. Então, ele pagou pelos nossos pecados, né? E por isso ele nos defende junto ao Pai. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, nunca, jamais esqueça disso. Jesus Cristo é o nosso grande intermediador, o nosso advogado. E Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos, então,
sermos salvos. Essa é a grande missão. É isso que nós devemos entender. E Paulo fala sobre isso quando ele fala que nós devemos entender que Deus, pela sua infinita misericórdia, perdoou os nossos pecados através de Jesus Cristo, para que a gente nos reaproximássemos dele. E que Deus, foi Ele quem nos buscou, foi Ele quem quis essa reaproximação, porque Ele nos ama e por isso ofereceu o seu Filho. João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que nós possamos jamais decepcioná-lo e seguir em frente com Deus, porque Cristo foi o maior presente que Deus nos deu. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. E que Deus esteja sempre sendo este ser maravilhoso que nos guia e que nos guarda e que nos livra. E que Cristo possa estar sempre presente e vivo na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia. Que o Santo Espírito de Deus te alerte todos os dias para que você seja feliz. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.